Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 22, dia de Cristo Rei. Estamos começando o Momento Bom Samaritano. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Estou aqui me organizando aqui para ver um lugar direitinho. Boa tarde, Maria Alice. Estamos agora aí no primeiro momento, não é? No momento do acolhimento, recebendo as pessoas. Né? Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Né? É uma data muito importante para a gente, sabe? Dia de Cristo Rei. 75 anos da nossa paróquia, né, Maria Alice? É muito bom, é uma data muito importante para a gente. Oi, Coutinho. Paz e bem. Domingo, hoje é o último domingo do ano litúrgico, né? Domingo que vem a gente começa já o novo ano litúrgico, né? Com o primeiro domingo do Advento, né? Então a gente está aí, né? Só não digo que é Feliz Ano Novo, porque na verdade estamos começando a última semana, né? O último dia do ano litúrgico é o sábado agora. Oi, Diane, paz e bem. Né? Aliás, eu vou planejar, vou inventar alguma moda para esse advento, né? Vou fazer alguma moda aí que eu não sei o que eu vou inventar. Eu tenho uns dias para pensar uma coisa diferente, né? Para a gente poder fazer uma celebração diferente. Mas ainda não sei o que eu estou pensando, não. Não adianta me perguntar, porque eu não sei. Né? Mas a gente vai pensar. A gente vai pensar em alguma coisa para fazer em conjunto. Né? Em outras épocas, a gente poderia fazer uma prática que não é uma prática católica, é uma prática protestante. Eu não me lembro exatamente qual a denominação, que era fazer o calendário do Advento. Né? Eles costumam fazer para as crianças, né? Aí cada dia as crianças furam e pegam lá uma besteirinha, lá uma balinha, uma coisinha assim. Né? Mas a gente podia fazer uma coisa diferente, quem sabe? Né? Tudo é uma questão de organizar. Né? Vamos dar mais um pouquinho. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, sabe, pessoal? O tempo está muito ruim, mas eu acabei precisando fazer umas coisinhas, então me atrasei para hoje. Mas daqui a pouquinho a gente começa, tá?
mais um pouquinho. Deixa eu só fechar 38 que a gente começa. Tá? Aí a gente vai organizar e vai ver o que vai fazer. Mas vamos preparar uma coisa legal para o advento. Até para a gente entender muito bem o que é esse tempo e entender o que a gente celebra no Natal. Não é uma festa de aniversário. Esse que é o problema. Mas vamos lá, pessoal, vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e separados uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de beber. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estive na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesses isso por um dos menores dos meus irmãos, foi por mim que os fizestes. Depois dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome e me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, o JP entrou. Paz e bem, JP, como é que você está, rapaz? Estou com saudade de você também. Não é? Sabe, pessoal, hoje é um dia muito importante para mim, né? Primeiro, porque é o aniversário de 75 anos da paróquia. É a primeira coisa que me vem à cabeça. Segundo, porque uma vez um pessoal assim que é muito cheio de coisa, de pompa e circunstância, viraram para mim e falaram assim: Bernardo, qual o seu lema diaconal? Eu olhei assim: quem tem lema é bispo. Não, diácono tem lema também. Ontem você foi na missa lá na igreja, João? Que legal. Gostou? Sabe,
Aí eu olhei assim e falei assim, meu lema é: foi por mim que fizestes. Né? Vocês veem que esse lema, ele sai dessa leitura do Evangelho. Né? Quem já viu a minha chamada, viu que eu falei o seguinte: oi, Carla, paz e bem. Eu chamei o dia de hoje de um rei sem cetro e sem coroa. Porque, sabe, a festa de Cristo Rei, ela nos lembra aquela grandiosidade, aquele poder, aquela soberania, né? Mostram muito aquele ícone do Pantocrator, com Jesus sentado num trono, um cetro todo cheio de coisa, uma coroa linda, maravilhosa, um mundo assim na mão dele, né? Não é aquela esfera, né? O mundo como uma esfera na mão dele, né? E eu fico pensando, eu fico olhando as leituras de hoje. E o que a gente vê nas leituras de hoje é totalmente o oposto. Né? O nosso rei, ele não tem cetro. Né? Aliás, o que deram para ele foi um pedaço de pau para ele segurar. Nosso rei não tem coroa. O que deram para ele foi um monte de espinhos na cabeça. Né? E sabe, pessoal, tem horas que a gente tem que afirmar isso. E vocês olhando aqui, vocês veem na primeira leitura, na profecia de Ezequiel, que Ezequiel fala assim: assim diz o Senhor Deus. Então quem está falando é o Senhor Deus. Né? Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como um pastor toma conta do rebanho de dia. Né? Então, assim, a primeira coisa, né, é que a gente tem que parar de achar que Deus está acima de todos, está lá, está acima de todos. Não, Deus não está acima de todos. Deus está no meio de nós. Aliás, o próprio anjo fala: ele será grande, será chamado Emanuel, significa Deus conosco. Aqui você vê, aqui na profecia de Ezequiel, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas como um pastor toma conta no rebanho. Sabe, pessoal, os pastores nessa época eram verdadeiros párias, eram pessoas assim que não tinham muito respeito da comunidade. Né? Não raros, os pastores às vezes não tinham sequer família. Os pastores não tinham sequer terra propriamente dita. Então eles eram considerados assim pessoas de baixo nível, de baixa importância. Né? E você vê que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Ele diz que vai ser um pastor, não é? Que ele vai estar no meio das ovelhas. E é muito interessante porque ele fala assim: eu vou procurar a ovelha perdida, eu vou enfaixar a de perna quebrada, eu vou fortalecer a doente e vou vigiar a ovelha gorda e forte. Sabe, pessoal, se vocês olharem aqui, praticamente todo tipo de ovelha está aqui. Né? A ovelha perdida está aqui. Aquela que se separou do rebanho, ele foi atrás. E Jesus vai atrás de todas as ovelhas. Né? Jesus vai ao encontro do pecador, como foi ao encontro de Zaqueu. Né? Ele reconduz a ovelha extraviada, né? como a mulher no poço da Samaria, né? Ele enfaixa a ovelha com a perna quebrada, ou seja, aquela ovelha que as pessoas não dão valor, não cuidam, não acham que ela... Porque uma ovelha com a perna quebrada devia ser sacrificada, mas ele
enfaixa essa ovelha e cuida dessa ovelha, né? Como ele faz com a mulher adúltera, como ele faz com Maria Madalena, né? E ele vai mais adiante, né? Ele fortalece a ovelha doente, né? Como o endemoniado da legião, como aquele paralítico que os amigos arrancaram o teto para descer para eles, né? E ele vigia a ovelha forte e gorda. Ele cuida daquelas que estão bem. Ou seja, não existe para Deus uma ovelha de segunda classe. Não existe para Deus, né, uma ovelha melhor ou uma ovelha pior. Não existe uma ovelha que vale a pena e outra que não vale. Para ele, todas valem a pena, né? E a gente é especialmente cuidado, né? É nessas horas que ele quebra os falsos conceitos. Sim, sim. Né? Jesus, quando veio à Terra, né? Jesus, Deus que veio à Terra, que se encarnou no meio de nós, Emmanuel, ele quebrou todos os conceitos da época, né? Eu falo para as pessoas que Jesus era uma pessoa que quebrava todos os conceitos, todas as ordens, todas as regras, né? Para nos ensinar a única regra importante. Só havia uma regra importante, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Ele insistiu nisso várias vezes e acho que isso é muito importante, né? É por isso que no Salmo, né, a gente fala que o Senhor é o pastor que me conduz, né? É Ele que me carrega naquelas momentos difíceis, é Ele que me protege na frente dos inimigos, né? É Ele que me guia mesmo nos momentos mais terríveis, né? E aí a gente vem pensar, né, a segunda leitura, e a segunda leitura, ela faz uma contraposição muito interessante, acho que é importante a gente notar, porque ele fala assim: por um homem veio a morte ao mundo, né? Por um outro homem vem a ressurreição dos mortos. Observa, porque a gente tem uma tendência hoje em dia a querer frisar a divindade de Jesus, né? Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, e ninguém está negando isso, né? Mas o Paulo fala assim: por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Doutor, interessante que às vezes aparecem situações para quebrar falsos conceitos. A pandemia é uma delas. Perfeito, Carlos. Perfeita, Carla, está perfeita, eu também acho. Eu vivo falando para as pessoas, né, como a pandemia foi um momento da gente ver determinadas coisas, né? Eu me lembro que foi muito gozado, assim, eu cheguei a colocar isso algumas vezes para algumas pessoas, porque era assim, né? A gente ficou um tempo com as igrejas fechadas, né? E a gente começou a ouvir: eu quero comungar, eu tenho direito de comungar, eu exijo comungar. Eu virava gozado. Na época do sínodo, você não se mostrou perturbado com os nossos irmãos na Amazônia que não comungam, não é? A gente viu que a igreja é muito importante. Eu não discuto isso. Mas a igreja é mais do que os nossos templos, né? A gente viu que a gente pode ter uma vida eclesial, uma vida forte, uma vida de fé, né? Mesmo não estando no templo. Porque a gente viu que a igreja é maior do que aquele prédio. E para muita gente, a igreja se limita ao prédio. A gente viu, às vezes, que pessoas que tinham, que a gente considerava de fé fantástica, né, se apresentando e se posicionando contra a igreja, e outros que a gente achava que talvez não fossem bons exemplos, né, se mostrando tão caridosos,
né, que pareciam às vezes estar dispostos a jogar seu corpo às chamas, né? Me emociona toda vez que eu vejo aquela epidemia insana que está em São Paulo, o Padre Júlio Lancelotti, um senhor idoso, né, se colocando em risco todos os dias para cuidar dos seus irmãos. Meu Deus do céu. Que homem de fé e que homem tão criticado pelos outros, né? Né? Mas tem muito a ver também com essa visão, sabe? Essa visão que a gente está colocando aqui, né? Jesus é Deus, e eu não discuto isso, né? Pandemia fortaleceu a unidade da igreja mais do que o sínodo. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. O sínodo não era para fortalecer a igreja, o sínodo era para resolver uma questão, como nós tivemos o sínodo dos jovens, o sínodo da família, o sínodo das vocações. O sínodo não é para fortalecer a igreja, o sínodo é para resolver questões específicas. Tem até uma charge, que mostra um diabo dizendo assim: com a pandemia eu fechei todas as igrejas. Aí aparece Deus falando assim: não tem problema não, é uma em cada casa. Né? Mas sabe, é interessante quando você vê aqui que essa coisa que Paulo apresenta Cristo como um homem. É um homem que traz a salvação, né? E é um homem que traz a ressurreição dos mortos, né? E tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto que eu nunca tinha notado, eu notei agora quando eu estava lendo ele pela enésima vez. Que ele fala assim: o último inimigo, que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E assim eu acho que a gente tem que repensar e pensar quais são os outros inimigos que precisam ser vencidos. Existem outros inimigos que ainda precisam ser vencidos. E nós devemos reconhecer esses inimigos. E talvez a maior pista de todas esteja nessa leitura, né? Nesse juízo final, nesse Apocalipse relatado em Mateus, né? Mateus, como bom judeu, escrevendo para judeus, tinha que pôr um Apocalipse na história, né? Apocalipse é um gênero literário mais do que o nome de um livro, tá? Procura lá Daniel também tem um Apocalipse. Mas é muito interessante porque ele vem e fala assim: vai ter um momento que eu vou chegar na minha glória e vou separar as pessoas. E aí você espera que as pessoas sejam separadas por alguma coisa, né? Que elas sejam separadas pela sua religião, ou que elas sejam separadas por seguirem ou não seguirem as regras, por elas serem separadas pela isenção, pela santidade, por alguma coisa assim. E o que Jesus nos fala é absolutamente estarrecedor. Ele vira e fala assim: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram, eu era estrangeiro, vocês me acolheram, né? Eu era doente, vocês cuidaram de mim, né? Ele fala que eu estava doente, vocês foram me visitar, né? E aí vocês têm duas situações, né? Você tem a situação daqueles que vão para o inferno. E é muito interessante porque aqueles que vão para o inferno, eles questionam Deus no seguinte sentido: foi que nós te vimos numa dessas situações e não te servimos, né? Eles questionam afirmando que Deus está errado. Que Deus está errado. Eles estão dizendo claramente: olha, o senhor está errado, tá, Deus? Porque, sabe, Jesus, se eu tivesse te visto, eu teria te servido. Eles quase que chamam Jesus de mentiroso, porque eles afirmam que se tivessem visto Jesus, eles teriam servido. Eles não viram. Você está inventando moda, Jesus. Eu segui todas as regras que o senhor falou que eu tinha que seguir.
Então, se eu tivesse visto o Senhor, eu tinha te servido. Porque eles vivem a realidade do rei da coroa, do rei do trono, do rei do cetro, vivendo num palácio. Eles não entendem que o nosso rei é um pastor, é um humilde, né? É um pobre, né? Ele nasceu sem teto. O pão da vida que alimenta toda a humanidade repousa sobre um coxo de comida de animais. Então, eles não viram Jesus porque eles não conseguem reconhecer o Rei dos Reis, o Senhor do tempo e da história, em outro lugar que não seja nos palácios. Mas sabe, não é nos palácios que você vai encontrá-lo. Não é. E não sou eu que digo isso, é ele. Ele aqui me diz claramente que eu vou encontrá-lo nos refugiados. Eu vou encontrá-los nos doentes. E quanto pior o doente, mais pobre e abandonado, mais eu vou encontrá-lo. Eu vou encontrá-lo nos meus irmãos presos. Eu vou encontrar nos meus irmãos que estão em risco, que sofrem preconceito e exclusão, nos meus irmãos que são agredidos, humilhados, que têm a sua vida em risco. É lá que eu vou encontrá-los. É nos miseráveis que estão na rua ou os miseráveis que estão no campo morrendo de fome. Naqueles que mal têm roupa para vestir. É lá que eu vou encontrar ele. Porque esse rei que é pastor também é ovelha. Ele também é aquele que está para ser sacrificado, né? O mesmo sacrifício salvífico que tivemos na cruz, ele está também presente no meu irmão que está em risco, na minha irmã que é agredida e violada, no meu irmão que é espancado e morto, naquele que passa fome, naquele que precisa de um leito e não tem, naquele que nem casa tem. É neles que está o Rei dos Reis. É por isso que aqueles que foram para o inferno não conseguiram sequer entender, porque eles estavam tão cegos pela ideia da realeza e do poder, que eles não viram que a realeza de Jesus é outra. Que a sabedoria de Jesus é loucura do mundo. Eles não viram que você não encontra Jesus na opulência, na força, no poder, né, na riqueza. Que essas coisas só são boas, justas e lícitas se elas são colocadas a serviço do outro, né? E a gente tem que entender que isso é uma tamanha realidade que nós deveríamos pensar toda a estrutura da sociedade para eliminar essa situação, né? Garantir que ninguém ficasse sem teto, que todos tivessem terra e todos tivessem trabalho, né? Teto, terra e trabalho, como diz o Fórum dos Movimentos Sociais criados pelo Papa Francisco, né? É necessário que nós, hoje, no dia de Cristo Rei, afirmemos a todos: Ele é o Senhor da história e cabe a nós, seus súditos, suas ovelhas, né? E ele também é uma ovelha, porque ele está no meio de nós, ele está aqui hoje conversando entre nós aqui, no meio desses que conversam. Ele está aqui. Ele está aqui. E tudo o que ele pede hoje é que você siga essa leitura, tá? É por isso que eu digo que se algum dia eu tiver um lema diaconal, o lema será isso: foi por mim que fizestes.
sabe? Toda a minha vida na igreja, ela se baseia nisso. Que eu faço por Jesus. E faço para Jesus. Eu não cuido do meu irmão carente, eu não atendo o meu irmão doente, eu não vou ao encontro do meu irmão na rua, eu não cuido do meu irmão preso. Porque eu quero estar do lado das ovelhas. Não. Porque isso já seria errado. Eu faço isso porque eu sei que quando eu vou ao encontro destes, eu estou indo ao encontro daquele que é o Senhor do universo, que é Jesus. E é Ele em quem eu deposito e depositarei toda a minha confiança, todo o meu amor, toda a minha força e todo o meu entendimento. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? Eu até fiz um texto, coloquei no YouTube, no Instagram, coloquei no Facebook, coloquei no Twitter. Tem um trabalho para colocar no Twitter. Mas sabe assim, eu não sei se o que eu falei aqui é o que está lá no texto. Alguma coisa é, outras não são. Então dá uma olhadinha no texto. Tá? A gente vai ter que tocar as coisas, né? Vai ter que seguir. Ô Simone, você entrou agora no finalzinho, minha filha. Paz e bem, daqui a pouco, assim que eu subir essa gravação, eu passo para você, tá, Simone? Para você não perder, tá? A gente, pessoal, Ô Raquel, você entrou agora no final, Raquel. Você e Simone entraram no final, Raquel. Raquel, Simone, eu vou mandar para vocês a live de hoje. Tá? Assim que terminar aqui, eu mando o IGTV para vocês. Né, pessoal? Olha, eu vou falar para vocês que eu estou bolando alguma coisa, vou bolar alguma coisa para o nosso Advento. A gente vai fazer uma série especial do Advento. Natália, você também chegou, minha filha, mas chegou no finalzinho. Ó, vou ter que mandar a live para Simone, para Raquel e para Natália, para elas ouvirem. Né? A gente tem assim, eu vou bolar alguma coisa pro Advento, eu vou fazer uma coisa diferente, tá, pessoal? Mas hoje é dia... Lívia! Paz e bem, Lívia. Olha, as meninas chegaram todas atrasadas hoje. Não tem problema, dá tempo de pegar a bênção e eu mando para vocês a live. Tá? Eu vou preparar alguma coisa diferente para o nosso Advento. Domingo que vem é Advento, o primeiro domingo do Advento. Eu vou preparar um projeto especial para o Advento. Um projeto onde a gente vai fazer alguma coisa para a gente fazer um Natal especial. A gente fazer um Natal a mais. A gente criar algo além daquilo. Oi, Ellen! Paz e bem! Meninas... Sabe, eu vou deixar com vocês a minha bênção agora. Vou mandar a minha live para algumas pessoas. A live vai subir. Depois fica no IGTV. Eu nem sabia direito que era IGTV. Aprendi com esse negócio aqui de Instagram. Porque eu aprendi esse negócio de Instagram. Né? Mas eu vou chegar lá. Algum dia eu vou aprender a fazer as coisas bem feitas. Tá? Vou deixar minha bênção agora, né? E quero lembrar todo mundo que a nossa paróquia fez 75 anos hoje, né? É um dia muito especial, né? Tivemos Dom Orani ontem, tivemos nosso provincial hoje, né? E estamos aí. A partir de hoje a gente está iniciando um ano muito especial, né? Algum dia para vocês eu vou falar sobre jubileu,
Tem todo um significado em torno do jubileu, tá? O EJC entrou também. Bodas de diamante, mas tem mais que isso, sabe? Eu vou depois, porque, vamos dizer assim, existe toda uma estrutura teológica em torno do jubileu de 50 anos, né? Existe toda uma estrutura. Então, a gente está falando, fez um de 50 anos e meio, né? Eu brinco que a gente tinha que se preparar para fazer, nos próximos 25 anos, melhorar muito as coisas para a gente fazer o nosso segundo jubileu de uma forma muito especial. Thaís entrou, Thaís, que bom que você entrou, menina. Bom, vou deixar minha bênção agora, tá? Espero que vocês possam ver o IGTV ou depois, mais tarde, amanhã, o YouTube, que vocês possam aproveitar muito, tá? E o que eu falei, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, discutir, é só me mandar uma mensagem, tá? A gente está aí para isso, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas de Deus, desça sobre vós hoje e permaneça para sempre. A bênção do Deus que é pastor e é ovelha, aquele que o poder se manifesta no perdão e na misericórdia, e que nós nos encontramos nos nossos irmãos nós o encontramos no nosso irmão mais humilde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Usem máscara. Isso vai passar. Nós vamos celebrar juntos ainda. Até lá. Se protejam. Tchau, tchau. Até amanhã, 15h30, pessoal. Grande abraço.